Fala técnico, seja muito bem-vindo. É com muito prazer que eu te dou as boas-vindas à Semana do Rebalem. Essa semana com certeza vai ser uma semana muito boa, tanto para a gente aqui que vai estar compartilhando conhecimento com você, quanto com você que vai estar adquirindo novos conhecimentos. Já tem um certo tempo que a gente estava querendo fazer um evento desse, né? E graças a Deus finalmente a gente conseguiu trazer esse evento, tirar esse evento do papel. Então a minha recomendação para você é que nesse momento pega papel e caneta para fazer as anotações. Não esquece, por favor, de compartilhar esse link aqui com os seus amigos técnicos aí, tá bom? Nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram. Qualquer dúvida que você tiver com relação a esse primeiro episódio, por favor, comenta aqui embaixo. Aqui embaixo tem um campo que é para você comentar. Se você não conseguir colocar o seu comentário no campo aqui embaixo, manda um e-mail para a gente está deixando aí na tela os meios de contato que você pode estar entrando em contato com a gente, porque é importante você nos mandar essas perguntas, essas dúvidas que você vai ter. Porque com base nas perguntas que você for nos fazendo, nós vamos elaborando as próximas aulas e algumas perguntas nós vamos separar para que nós possamos responder ao vivo para você na nossa live do dia 24. Partiu? Vamos para a tela. O Fernando preparou um slide maravilhoso aqui para a gente, com muita informação, com muito detalhe técnico e aquele acabamento no padrão LDN que você já conhece. Então vamos para a tela. Então, mais uma vez, né, seja muito bem-vindo à Semana do Rebalem. E nessa semana nós vamos abordar alguns conceitos, alguns tópicos, tentar responder algumas perguntas que a gente escuta muito aí no dia a dia, seja nos fóruns, seja com os colegas de bancada. A gente vai tentar responder o máximo de perguntas aqui para você. Então, mais uma vez, né, te recomendo, pega seu papel, pega sua caneta, se acomoda aí e vamos aproveitar essas informações que serão passadas aqui. Não tem como a gente começar a semana do Rebalem sem antes a gente entender o que é Rebalem. E eu sei que tem muitos companheiros que estão me assistindo aí nesse momento que já tem, não é, uma certa experiência, já trabalha na área, já sabe a diferenciação. Mas como a ideia dessa semana é a gente ajudar tanto quem já tem, né, uma certa bagagem, quanto quem também está começando, a gente precisa voltar um pouquinho no começo de tudo e explicar alguns conceitos. Então o primeiro deles é o que é Rebalem. Rebalem nada mais é, eu tenho uma placa de vídeo, eu tenho uma placa de desktop, eu tenho uma placa de notebook e ele utiliza a solda BGA. Esse equipamento apresenta problema e eu vou fazer o rebalem. O procedimento completo do rebalem, ele segue alguns passos. Então primeiro, eu vou levar essa placa para a máquina, né? Lógico que tem alguns requisitos antes. Fica tranquilo que ainda nessa aula eu vou te mostrar isso passo a passo. Isso aqui é uma versão resumida, vamos dizer assim, do que seria o rebalem. Então, a gente vai levar essa máquina para a máquina, vamos sacar esse chip, vamos remover as esferas antigas, vamos colocar esferas novas e devolver esse chip para a placa. Esse aí seria o processo do rebalem, ou seja, consiste na troca das esferas antigas por esferas novas. Isso é o rebalem. Aqui nós temos uma vista transversal de como seria um chip. Memoriza essa imagem aqui que ela vai ser muito importante também quando eu for te explicar alguns procedimentos mais para frente. Então nós temos aqui, ó, nós temos o die. Nós podemos ver que nós temos aqui uma primeira camada de esferas, temos aqui uma PCB e as segundas esferas. Essas esferas aqui que são as maiores são as que a gente consegue trocar fazendo o processo de rebalem na nossa assistência. Essas esferinhas aqui que estão entre o chip, né, e a plaquinha aqui, essas esferas a gente não consegue trocar. Por isso que é importante realizar o processo de rebalem e não o processo que a gente vai ver daqui a pouco. Porque quando a gente faz o rebalem, a gente está fazendo o procedimento completo. Não estamos arriscando a vida útil do chip, não estamos estressando demais esse chip e nós estamos fazendo a troca das esferas que já estão velhas, já estão desgastas, por esferas novas que vão, vamos dizer assim, entre aspas, né, dar uma nova vida para esse chip. Aqui nesse slide nós temos alguns exemplos de procedimentos de rebalem. Então aqui na esquerda nós temos seria o rebalem de um socket, né? Esse aqui a gente já comprou ele com as esferas novas, mas também é possível sim, existe, né, as formas de fazer o rebalem de um socket. Aqui nessa imagem do meio nós temos de um processador de nova geração.
foi feito também o rebalem dele. E nesse aqui da direita é uma GPU, né, um chip gráfico de uma placa de vídeo. E juntamente com o rebalem também tem, né, vamos dizer assim, que seria o arqui-inimigo dele, vamos colocar assim, que seria o reflow. No que consiste o reflow? No rebalem, a gente viu que a gente remove as esferas antigas e coloca novas esferas. Com isso a gente dá tanto um aspecto melhor para o chip, quanto também a gente, vamos dizer que a gente, como eu falei da outra vez, né, a gente está renovando ali a vida daquele chip, vamos colocar assim. O reflow é justamente o contrário. No reflow, esse chip ele vai ser aquecido, né, junto com a placa até uma temperatura em que as esferas entrem em fusão. Quando as esferas entram em fusão, o procedimento acaba. Parece, né, ser mais fácil, parece ser mais óbvio, mas não é bem assim. Primeiramente, né, você consegue ver essa imagem que está aqui no slide, que foi feita a utilização de fluxo, já dá para ver que não é um fluxo de boa qualidade. E o que acontece com o reflow? Vou passar aqui para o próximo slide. Então nós temos aqui a representação de 3 formas em que essa esfera ela pode entrar em contato, formando ali, né, a gente está vendo que nessa primeira aqui, ela está em contato tanto com o chip quanto com a placa, e nós temos uma maior concentração de contato na parte superior, ou seja, a esfera ela tem mais contato com a parte do chip. Nesse segundo aqui, ela já tem mais contato com a parte da placa. E nesse quarto aqui, ela está meio que dividida ali, entre o contato com o chip e com a placa. E nós observamos que as rachaduras, né, elas aparecem de formas diferentes. Então nessa primeira aqui, ó, ela tem mais probabilidade de rachar na parte de baixo. Na segunda aqui, ela tem mais probabilidade de rachar na parte de cima. E aqui, nessa terceira e última, ela teria ali uma probabilidade maior de causar algumas pequenas microfissuras, tanto na parte de cima quanto na de baixo. E normalmente é isso aqui que acontece em um equipamento quando ele precisa ser submetido a um rebalem. Existe ali um mau contato entre a solda do chip e os pads da placa. Deixando claro, né, que esse mau contato pode acontecer tanto entre a solda com o chip ou entre a solda com a placa. Isso aí não tem assim, nossa, sempre de uma forma, não. Isso aí pode acontecer de várias formas. O importante aqui é que a gente está falando sobre reflow. E por que o reflow funciona momentaneamente? Porque quando a gente aquece a placa como um todo ali, essa esfera ela vai ter uma certa dilatação. Então, quando ela dilata, esse problema ele é corrigido momentaneamente. É por isso que tem pessoas que fazem o reflow e ele funciona por algumas horas, tem algumas que funcionam por uma semana, um mês, mas ele sempre dá retorno. Por quê? No momento em que a solda ela volta para o aspecto dela natural, essas microfissuras que existiam ali naquela esfera, elas aparecem novamente. Porque no processo de reflow a gente não trocou as esferas, ou seja, aquelas esferas elas já estão desgastadas, elas precisariam ser trocadas por esferas novas. Aí sim nós teríamos um padrão de serviço melhor e uma garantia melhor de que esse serviço ele vai se prolongar por mais tempo. Outro problema também que o reflow com certeza nunca vai conseguir corrigir é que muitas vezes as esferas elas podem até estarem intactas, mas por conta dessas dilatações que vão ocorrendo enquanto você está utilizando o seu equipamento, às vezes o pad ele começa a sofrer degradação por conta ali do ambiente em que a gente está trabalhando. Então vai formando ali uma pequena corrosão nesse pad, que pode ser tanto no pad da placa quanto no pad do chip. E quando ele perde contato, ele forma, né, melhora ainda mais essa crosta e ela fica como se fosse ali um bloqueio. Ela isola com que a esfera não tenha mais contato com o chip ou contato com a placa. E o reflow ele não consegue resolver esse problema. Por quê? Porque no reflow a esfera simplesmente ela entra em fusão. Mas como o pad ele está em estado de corrosão, está com algum tipo de sujeira, alguma coisa ali está impedindo que essa solda ela volte a ter contato, seja com o pad da placa ou seja com o pad do chip. Então, reflow a gente já sabe. Daqui para frente, se você fazia, tenho certeza que você vai parar de fazer. E para você que está começando, você já está começando da maneira correta, porque eu sei que é tentador, né? Um dia eu já estive aí desse lado, eu já fui iniciante, já pesquisei no YouTube, já vi muitas e muitas pessoas incentivando a fazer o reflow, falando que é um dinheiro rápido. Isso aqui é dor de cabeça, né? Se tem uma palavra que define reflow, é dor de cabeça, porque quando você faz o reflow, você não vai resolver o problema de forma definitiva e você só está colocando em risco
o equipamento do seu cliente, porque se antes você ia ter que submeter ele a uma certa temperatura para fazer um procedimento uma única vez, quando você faz reflow, você está abrindo espaço ali para ter que fazer uma, duas ou três vezes até que alguém chegue e faça o procedimento correto. E aí o que pode acabar acontecendo é que esse chip ele já está muito estressado e ele pode morrer durante o procedimento de rebale. Com isso, tenho certeza que a partir de hoje você não vai, né? Vou repetir isso aqui mais uma vez, porque isso aqui é um ponto que a gente vai bater muito durante toda essa semana e também durante os nossos treinamentos. A gente sempre fala muito isso nos nossos vídeos do YouTube, no dia a dia, trocando informações com os nossos colegas nas nossas comunidades. Reflow, não. Então, nessa luta aqui, entre rebaling e reflow, quem tem que vencer é o rebaling, e isso só depende de você. Então, daqui pra frente, o procedimento correto é: o equipamento chegou na nossa assistência, passar para o cliente que você vai fazer um rebaling, e um rebaling perfeito, que aí eu tenho certeza que essas dores de cabeça, né, que a gente costuma ter quando faz os procedimentos errados, elas vão sumir gradativamente à medida que a gente vai se aperfeiçoando nessas técnicas. Então vamos para o próximo tópico. Então a gente já entendeu agora o que é um rebaling, a gente já entendeu agora o que é um reflow, a gente já sabe as diferenças de um para o outro e a gente já sabe qual é o procedimento correto, que eu tenho certeza que você sabe que a partir de hoje o procedimento correto a ser realizado é o rebaling. E agora nós vamos entender o que a gente precisa para executar esse procedimento de rebaling. Então, eu tenho aqui algumas ferramentas que a gente vai precisar. Eu enumerei aqui. Algumas estão separadas por grau de importância. Fica tranquilo que eu vou falar de cada um aqui. Então, primeiramente, nós temos aqui a estufa. Eu sei que muitos colegas que estão nos assistindo, né, mais uma vez, já trabalham com rebaling, já fazem rebaling nas suas assistências. E é normal a gente encontrar um ou outro colega que ele simplesmente não faz uso da estufa. A placa chega ali na hora, ele coloca lá para fazer o procedimento, e a gente não está aqui para condenar ninguém. Nós vamos mostrar para vocês qual é o nosso procedimento, que é um procedimento que segue as recomendações industriais, tá bom? Então, tudo que a gente vai passar aqui é para tentar melhorar ainda mais o trabalho que você já executa hoje. De forma nenhuma é para menosprezar o trabalho de ninguém, mas o padrão industrial, se a gente pega um datasheet, a gente abre ele, datasheet de um componente, e até em alguns vendedores, né, quando você tem um vendedor mais qualificado no AliExpress, lá quando você vai comprar um chip, seja ele processador, PCH, placa de vídeo, nas recomendações do procedimento ele coloca lá essa mesma recomendação, que seria 48 horas de estufa a uma determinada temperatura. Então aqui, todos os procedimentos de rebaling que nós vamos realizar, a gente sempre passa pela estufa antes. A estufa que a gente utiliza é uma estufa exatamente parecida com essa aqui que você está vendo aí na imagem. Então a gente abre essa estufa, ela tem ali um espaço de armazenamento, a gente coloca as placas ali dentro. Essa placa ela vai ser submetida a uma certa temperatura. Com isso, a umidade que antes existia nessa placa, a estufa vai trabalhar em cima dessa umidade, e depois de passar esse tempo de 48 horas, essa placa está pronta para continuarmos ali, né, dar início ao procedimento de rebaling. Então, estufa é de fundamental importância. No decorrer dessa aula ou das próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre a estufa. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí também, que pode ser respondida na próxima aula, ou a gente pode separar essa pergunta para responder na nossa live do dia 24. Depois nós temos as esferas, né? De nada vai nos adiantar a gente ir lá, seguir o ritual da estufa, colocar a placa para tirar ali a umidade, se a gente utilizar esfera vencida, né? Pode parecer que não, dizer assim, nossa, você está falando uma coisa muito óbvia. Eu já encontrei alguns colegas que estavam fazendo o procedimento de rebaling com esferas que já estavam vencidas há 5 anos. Então, isso aqui é um dos pontos essenciais. Estufa, em primeiro lugar. Segundo lugar, esfera de boa qualidade e dentro do prazo de validade. Isso aqui é como se fosse alimentação, só que ao invés de ser para você, é para o seu chip aí que você está utilizando para fazer o rebaling. Em terceiro lugar, mas não menos importante, na verdade é um dos itens mais importantes dessa lista aqui, nós temos o fluxo. O fluxo hoje, o que a gente utiliza e o que a gente pode recomendar com toda tranquilidade é o Antec e o Mob 39i. Temos também utilizado o Kimball, né? Já utilizei algumas vezes e tem funcionado muito bem.
A única questão aqui, né, a única ressalva, é que o Antec, ele no mercado aí tem muitas versões underground, né, versões falsificadas. Então você tem que ficar de olho nisso, porque se você pegar um fluxo de péssima qualidade, isso aí não vai te ajudar muito durante o procedimento de rebalo, né? E pode até acontecer de você ver esse vídeo, seguir minha recomendação, comprar um pirata e o que você está utilizando hoje acabar sendo melhor do que esse Antec pirata. Então fica de olho que tem sim os originais, mas também tem muito paralelo aí. E eu já queria pedir aqui também a sua participação. Se você utiliza algum fluxo e não está dentro dessa lista que eu citei aqui, comenta aí pra gente nos comentários, vamos compartilhar essas informações comigo e com os outros colegas aí. Quarto item da nossa lista, o stencil. Aqui o stencil a gente vai encontrar sim, eu não vou dizer que stencil falsificado, né, porque isso aqui não existe marca homologada. Mas eu vou dizer que existem vários e vários stencils que são de péssima qualidade. E quando eu falo péssima qualidade, ele, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo aqui é a gente pegar um chip que ele utiliza a esfera 0,4 e você não conseguir utilizar essa esfera porque os furos do stencil eles não comportam, aí você tem que usar uma 0,35. E isso não é uma prática recomendada, mas depois a gente vai falar mais sobre isso, você fica tranquilo que tem muita coisa para a gente falar ainda. Outro problema que pode acontecer é os furos do stencil ele não bater, né, ele não coincidir exatamente com os pads do chip, que aí vai te dar uma dor de cabeça durante o alinhamento. Esse tipo de problema também é muito comum acontecer em alguns modelos de processador e também em alguns modelos de GPU. Então o stencil tem que ser um stencil bom, né? Isso aí infelizmente a gente só vai conseguindo depois de um certo tempo de experiência, vai sabendo quais são os vendedores que são mais confiáveis para a gente estar adquirindo os nossos stencils. E o segundo passo, ainda falando do stencil, é usou o stencil, limpou o stencil. O stencil tem que estar limpo, tem que estar impecável. Uma simples poeirinha, um simples resquício de fluxo, um pouquinho de sujeira aí entre os furinhos dele já vai ser o suficiente para que uma ou mais esferas não entrem em contato com o chip e acabe aí azedando o seu processo de rebalo. Depois nós vamos aqui para a parte das fitas. Aqui nós colocamos a fita Kapton e a fita prateada. Essas fitas aqui vão ajudar demais, algumas vocês vão ver a gente utilizando, né, nos procedimentos, e isso logicamente para quem entrar para dentro da nossa turma aí, né, durante o lançamento, e também para quem vê de repente algum vídeo aí nosso no Instagram ou no Facebook, a gente utilizando essas fitas aqui, uma para fazer a proteção do chip e a outra para fazer a fixação do stencil junto ao chip. As fitas que a gente utiliza e as fitas que a gente recomenda são da marca Hikari. Você vai sim, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tinha esquecido e que eu lembrei agora, mas ainda dá tempo de te avisar. As recomendações aqui, é muito importante que elas fossem seguidas à risca. Por quê? Pode acontecer de dizer, isso, mas tem fita Kapton de outras qualidades. Eu sei que tem, e a gente já tentou utilizar elas. E vai por mim, a melhor que existe hoje, que a gente está utilizando no dia a dia e que a gente pode atestar que funciona muito bem, é a da Hikari. Então tanto a fita Kapton quanto a fita prateada pode comprar da Hikari e você não vai se arrepender. Logo em seguida nós temos aqui também a malha, né, de soldador. Isso aqui é de fundamental importância também, tanto no processo de limpeza da placa, onde a gente vai remover ali o resquício de solda antiga, quanto também na limpeza do chip, onde a gente também vai remover ali todo o resquício de solda antiga. A malha prateada que a gente está utilizando hoje, que a gente recomenda também, é exatamente essa que a gente colocou aí no slide, que é a Gutwick. Então essa daí você pode comprar sem medo. Com certeza ela é um pouco mais cara do que as outras, mas vai por mim, vai valer cada centavo. Esse aqui é um investimento que você pode fazer sem medo. Ainda sobre, né, ali a gente falou basicamente de algumas ferramentas e de alguns insumos. E a gente precisa também, né, logo que se a gente está realizando o procedimento de rebalem, a gente precisa de ferramentas para nos auxiliar no processo de rebalem. Essas aqui, mais uma vez eu vou te falar, que são as ferramentas que a gente recomenda. A gente entende que nem sempre quem está começando tem exatamente um capital para investir em tudo que a gente está indicando aqui. E é por isso que você não pode perder o nosso segundo vídeo, onde a gente vai falar das ferramentas, né, mais profundamente, vamos dizer assim, e também da parte de investimento, de quanto que a gente vai gastar mais ou menos, né, da estimativa que a gente criou aqui, que uma pessoa que está começando hoje do zero vai gastar para começar a trabalhar com rebalo. Então,
as estações que a gente utiliza, né, que a gente indica. Lógico, aqui na bancada hoje a gente está com as estações da Quick, mas tem as estações da FR que seriam um paralelo ali, vamos dizer, um paralelo bem bacana, que vai funcionar também muito bom, vai ter um tempo de resposta, controle de temperatura. Tenho certeza que você vai se dar muito bem você utilizando essas ferramentas. Ah, Edson, eu não tenho todo esse capital para investir agora nas ferramentas da FR, que são muito boas, eu não tenho todo esse capital. Então você não pode perder o nosso segundo vídeo, porque nesse segundo vídeo eu vou estar falando mais sobre ferramentas e sobre a parte de investimento, e eu vou trazer outras alternativas para quem não consegue estar começando agora e já investindo no Quick, no FR. Eu vou trazer aí essas alternativas para você, tá bom? Então não perde aí, já deixa marcado, coloca lembrete, marca no seu calendário, na sua agenda, não esquece de compartilhar com os amigos, que a gente vai trazer o segundo vídeo onde a gente vai falar dessa parte de investimento em ferramentas para a gente começar a entrar nesse mundo do rebalho. Então, as estações recomendadas, essas aqui, a FR, nós temos as duas versões aí, a FR 990DW e a FR 890 Pro. A máquina de rebalho que a gente utiliza hoje no laboratório é a Scuttler R590. Mais uma vez, a gente deu preferência por trazer para esse slide as ferramentas que a gente utiliza hoje, que a gente se sente mais confortável, mais confiável de te indicar, pois é aquilo que a gente está utilizando no dia a dia e é aquilo que a gente sabe que funciona. Mas isso não quer dizer que é a única estação ou as únicas estações que você pode comprar e ter ali o mesmo proveito que a gente está tendo. Não, de forma nenhuma. Isso aqui é um norte para você, isso aqui é um apontamento. Então você tem dinheiro para comprar um R590? Compra um R590. Se só tem dinheiro para comprar um R490, compra um R490. E mais uma vez, no segundo vídeo a gente vai falar mais sobre isso e um conceito que a gente sempre prega nas nossas aulas, tanto eu quanto o Fernando, que o mais importante para você começar é você mesmo. As ferramentas, elas têm que se adequar às suas necessidades. Não é você que tem que se adequar às necessidades da ferramenta. Um bom técnico, ele sabe contornar muito bem todas as dificuldades que ele encontra na bancada com as ferramentas que ele tem. E aí ele vai crescendo, ele vai ganhando mais experiência, ele vai ganhando mais dinheiro, e aí sim ele começa a sentir necessidade de comprar outras ferramentas para que ele consiga entregar um trabalho ainda melhor. É assim que a gente tem que ter em mente. Eu começo a trabalhar da forma que eu estou hoje, eu vou melhorando, e à medida em que eu vou melhorando, eu vou sentindo a necessidade de comprar outras ferramentas para melhorar ainda mais. Então é esse pensamento que você tem que ter. Bem, até aqui nós já falamos, já explicamos o conceito de reballing, já explicamos as diferenças entre o reballing e o reflow. A gente já falou um pouco sobre as ferramentas que a gente vai precisar para estar fazendo o procedimento de reballing. E agora eu tenho certeza que diante dessa foto aí que você está vendo, você deve estar se perguntando, tá bom, antes, você já falou de tudo isso, mas afinal de contas, como que eu consigo chegar, como que eu consigo obter esse resultado? E o importante é que nessas aulas que a gente está ministrando aqui, você precisa focar muito nos conceitos que a gente está te passando, porque são as dicas que você vai utilizar para que você consiga fazer o seu procedimento de reballing com mais tranquilidade e com mais segurança. E agora vamos ver como responder essa sua pergunta, E a resposta é que é fazendo a coisa certa. E como seria fazer essa coisa certa? Primeiro ponto, respeitar o procedimento, respeitar o tempo de estufa. Isso aqui é fundamental. Mais uma vez eu vou dizer, você vai encontrar, ou talvez você mesmo está assistindo esse vídeo, você já faz reballing e você não leva suas placas à tua estufa. E você pode estar dizendo assim, tudo que você falou isso aí até agora, cara, beleza, a parte das ferramentas está tudo bem, concordo, mas esse negócio da estufa, isso é balela, isso é conversa fiada, porque eu já estou fazendo aqui e está dando certo. E aí eu vou te chamar para você se fazer alguns questionamentos. O primeiro questionamento é, qual é a sua margem de acerto? Qual é a sua margem de sucesso? Para você que faz reballing sem colocar a placa na estufa, de 10 placas que você faz esse procedimento e você tem certeza que é reballing, em quantas você obtém sucesso? Uma outra pergunta, quanto tempo está durando o seu trabalho? Você faz um reballing hoje, você entrega para o seu cliente, quanto tempo? Essa máquina está dando retorno ou não? Eu estou aqui afirmando
que todas as placas que são feitas sem estufas não vai funcionar, vai dar problema. Não estou falando isso. O que eu estou te falando é aquilo que eu comecei a falar lá no início, que existe uma recomendação industrial, que é a recomendação que os fabricantes utilizam. E tenho certeza que você vai concordar comigo que se tem alguém que entende de rebaling, é o fabricante. Então, se ele deu pra gente uma cartilha, se a gente abre o datasheet, lá no datasheet está falando que a gente tem que fazer assim, assim, assado, por que não seguir? Por que o não chegar mais perto disso? Por que não chegar mais próximo desse procedimento? A gente vai conseguir reproduzir exatamente o que é recomendado pelo fabricante? Não vamos conseguir. A gente tem que levar em consideração que eles estão utilizando um ambiente climatizado, enfim, tem todo ali uns pré-requisitos a ser seguidos para a indústria, mas a gente está falando de produção. Se eu ou você fizermos um rebaling e não der certo, a gente está falando de uma máquina. No caso da indústria não, a gente está falando de milhares de máquinas que podem dar problemas ao mesmo tempo. Então eles não podem e não aceitam correr esse risco. Mas algumas coisas sim a gente pode pegar, e uma delas é o controle de umidade que está ali presente na placa, e esse controle a gente faz com a utilização da estufa. E quando a gente utiliza a estufa, é certeza de que a gente está minimizando os riscos. É isso que você tem que ter em consideração. Todos os toques, todos os detalhes que a gente foi passando aqui, todas as dicas, são para isso. São para a gente ir diminuindo cada vez mais os riscos, a fim de chegar no final do procedimento e a gente obter aquele sucesso esperado, que é ligar a máquina e ir lá apresentar a imagem e a gente saber que a gente está entregando para o nosso cliente um serviço que tem garantia, porque é um serviço de qualidade. Segundo ponto são os insumos de qualidade. Como eu falei lá na hora das ferramentas, de nada vai adiantar eu ter todo esse cuidado com a minha placa, na estufa, sendo que quando eu vou fazer o meu procedimento eu estou utilizando os insumos mais baratos que eu encontrei para venda. Nesse ponto aqui é muito bom você, lógico, ter um controle de investimento que você está fazendo ali para comprar as suas ferramentas, mas é importante saber que esses que a gente recomendou é os que a gente usa e é os que a gente tem autoridade e tranquilidade para te indicar, porque são os que a gente está utilizando no dia a dia. Você pode ter certeza que a gente já comprou malha ruim, a gente já comprou fluxo ruim, a gente já comprou fita ruim, a gente já comprou esfera ruim, e hoje a gente sabe o que é ruim e o que é bom. E o que a gente te indicou aqui são as coisas que são boas, as coisas que realmente funcionam, que são um pouco mais caras do que as que a gente encontra no mercado, mas são aquelas que vão te dar essa tranquilidade para você fazer o procedimento com tranquilidade e saber que no final você vai chegar no resultado esperado. Segundo, que seria a gente pode se dizer que é o coração do procedimento de rebaling, é a gente ter um perfil adequado. Só que é muito importante eu te falar já aqui que esse perfil adequado ele vai depender de muitos fatores, e aqui a gente vai explanar, te explicar alguns deles. Primeiramente, o que é muito comum, e eu falo que é muito comum porque eu também já fiz isso, eu comecei dessa forma. Eu entro, a gente pegou a máquina de rebaling, nunca fiz um rebaling na minha vida. Primeiro passo, vai na internet, procura, chega num fórum, encontra lá um perfil, coloca esse perfil na placa e espera que esse perfil faça milagre. As coisas não são assim. Essa imagem que você está vendo aí na tela, essa imagem é de um fabricante. Eu peguei de dois, tem esse segundo aqui. Vamos usar esse e depois a gente só faz a comparação com o outro. Então aqui ele está dando para a gente um exemplo, ele está dando um padrão de recomendação, na verdade. Ele está dando uma recomendação para a gente. Então nós estamos vendo aqui uma placa um perfil, na verdade, um perfil que vai fazer com que a placa ela saia de uma temperatura ambiente e vai chegar ali numa temperatura de mais ou menos entre 170 a 190 graus. Ela permanece nessa temperatura, a sua máquina então ela vai manter essa temperatura estável ali sobre o seu chip por algum tempo aqui. Esquece esse negócio do tempo agora, tá? Não liga para isso. Eu sei que tem algumas recomendações aqui, algumas dicas. O nosso foco agora não é esse, fica tranquilo. Então nós temos aqui, vai permanecer por algum tempo. Depois essa temperatura ela começa a se elevar até que ela atinge aqui, mais ou menos 250 graus, e ela tem um pico de 260 graus. Nesse ponto aqui, já é para as esferas terem entrado em fusão e ter sido realizado o procedimento de rebaling na placa, ou seja, o chip já é para estar completamente soldado
na placa, e aí essa temperatura começa a cair de novo para que a placa volte para a temperatura ambiente. Você está vendo aqui que nós temos um pico de 260 graus. Aqui nós temos outro, né, bem menos detalhado, mas também é de um datasheet, tá? Isso aqui é de um datasheet de fabricante, que seria a recomendação dele. Aqui ele já fala para subir até ali uns 150 graus, depois nós temos uma temperatura de 200, 225, 235, e o nosso pico aqui, ele está falando aqui para a gente, né, a temperatura máxima de pico, 260 graus, e depois essa temperatura começa a cair novamente. Isso aqui é para a gente se basear. Então, isso aqui não quer dizer que eu tenho que ir lá no meu perfil e criar exatamente isso aqui, reproduzir exatamente isso aqui. Isso aqui é para a gente ter um norte, é para a gente ter um ponto de partida, e principalmente você precisa entender que muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, aquele perfil lá, isso aconteceu comigo, aquele perfil que estava lá na internet, no fórum, eu baixei, eu coloquei na minha máquina e ele não funcionou. Por quê? Porque o cara que fez aquele perfil e usou e funcionou, ele estava em uma região diferente da minha. Às vezes a temperatura lá é mais baixa ou é mais alta, às vezes o índice de umidade lá é mais alto ou é mais baixo de onde eu estou. A máquina dele pode ser o mesmo modelo da minha, mas ela pode não entregar a mesma temperatura. A minha máquina ela pode estar desregulada, a minha pode estar elevando um pouco mais a temperatura, a minha pode estar baixando essa temperatura. Então são muitos fatores que eles têm que ser levados em consideração. Não é simplesmente entrar na internet, baixar um perfil, montar esse perfil na máquina e achar que isso vai fazer milagre. Não é assim que a gente trabalha. A gente precisa conhecer o nosso equipamento, a gente precisa rodar perfis de teste, a gente precisa fazer muitos testes na nossa máquina para que a gente saiba quando eu setar ela em 100 graus, ela vai realmente me entregar 100 graus. Quando ela está mostrando aqui no visor que está 60 graus, 70 graus, 200 graus no bocal inferior e no superior, será que ela realmente está me entregando essa temperatura? Então a gente tem que conhecer isso, e a gente só consegue isso fazendo aferições. E é esse, né, o objetivo do treinamento que a gente vai te apresentar na sexta-feira. É esse o objetivo dele, te mostrar o procedimento correto, o procedimento que a gente utiliza aqui no dia a dia, tanto eu quanto o Fernando, para fazer os nossos rebalings, fazer um procedimento correto, com segurança e o melhor de tudo, com a certeza de que esse equipamento ele vai funcionar por muito tempo. Ah, Edson, você está querendo dizer que todos os rebalings que vocês fazem nunca dá retorno? Cara, isso não existe. Isso pode sim acontecer em uma hora ou outra, mas o que eu vou te passar aqui, o que a gente vai te passar durante essa semana e o que a gente vai te passar dentro desse treinamento é uma forma de você reduzir em muito esses retornos. Porque o que a gente faz no nosso dia a dia é isso. A gente pode pegar uma placa e fazer uma regravação de BIOS, entregar no dia seguinte essa placa voltar. A gente não está a salvo disso. Mas o que a gente te mostra dentro dos nossos treinamentos e o que a gente vai continuar te mostrando dentro desse que a gente está lançando e dos próximos é uma forma de você reduzir cada vez mais essa questão do retorno, obter mais resultados. E eu tenho certeza que agora que você já viu boa parte dessa aula, a gente já está chegando aqui no final, você já conseguiu responder algumas dessas perguntas, que foram as perguntas que a gente mais ouviu, né, durante o decorrer desse ano e dos demais anos que já se foram, que é com relação à durabilidade do rebalho. Então tem muita gente que pergunta, cara, mas por que eu faço um rebalho e ele só dura 3 meses? Qual é o segredo para fazer um rebalho durar por mais de um ano, durar um ano e meio, 2 anos? A resposta para isso, né, é primeiramente você se fazer uma pergunta. Você tem que se perguntar, será que as técnicas que eu aplico, elas estão de acordo com os padrões que são os padrões recomendados, que são os padrões industriais, que é o que a gente segue aqui no laboratório do notebook, que é o que os nossos alunos já seguem, né, com base nas dicas que a gente vem passando no dia a dia. Eu tenho certeza que depois de ver esse slide, você começou, né, algumas fichas aí começaram a cair, assim, ah, cara, agora eu entendi por que os meus rebalings podem não estar dando certo, pode ser que eu esteja errando nesse ponto, pode ser que faltou isso aqui, as esferas que eu estou utilizando, pode ser que eu não esteja utilizando a estufa da forma correta, ou simplesmente nem utilizando estufa.
E eu tenho certeza que a partir de hoje a gente lançou aí uma dúvida, né, na sua... Aliás, não é uma dúvida, eu acho que hoje a gente começou a responder algumas perguntas e uma sementinha começou a brotar aí e você vai começar a prestar mais atenção nos seus procedimentos daqui para frente e principalmente, né, o interesse dessa aula aqui, né, o nosso objetivo com ela é despertar em você o interesse de mudar, de progredir cada dia mais e de que realmente daqui para frente começar a fazer aquilo que a gente chama de um rebalho perfeito. Então eu vou ficando por aqui. Essa foi nossa primeira aula. Mais uma vez, foi muito bom te encontrar por aqui. Eu espero que você esteja com a gente lá no próximo vídeo. A gente vai falar das ferramentas e da parte de investimento, também tirar muita dúvida sobre essa parte. Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou dessa aula, o que você gostaria de ver nas próximas aulas, e também não esquece de compartilhar com seus amigos técnicos. Beleza? Então, no mais, eu te deixo aí um forte abraço e até a próxima aula.